Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E como é de praxe, curta, compartilhe, envie os nossos vídeos para os seus amigos, nos ajude a divulgar o nosso conteúdo, né? Embaixo aí vocês vão ver a opção de curtir, então curtam também o nosso conteúdo. Isso pode parecer pequeno e fácil para vocês, mas para nós faz uma diferença muito grande. Quem puder também nos ajudar na divulgação, no Instagram ou em outros locais também, nós agradecemos muito. No dia de hoje a gente quer conversar sobre um assunto um tanto quanto espinhoso, mas é necessário que a gente converse, que a gente fale sobre ideologia de gênero. Chama bastante atenção que, assim como outros assuntos polêmicos, tem sido trabalhado, né, a ideologia de gênero em muitos lugares. Se você olhar na internet, por exemplo, vocês vão ver muita coisa referente a esse assunto. E em sua maioria, né, as pessoas que não comungam com esse tipo de ideia, as pessoas que não estão de acordo, não concordam com isso, pouco falam sobre esse assunto. E vão deixando isso, e acontece que isso vai crescendo ao longo do tempo, crescendo paulatinamente, né, bem devagar isso vai crescendo, isso vai tomando a consciência das pessoas, e daqui a uns anos não concordar com isso vai ser também possível. Então nós fiquemos muito atentos, daí a necessidade de tratar, né, esses assuntos espinhosos, que a gente precisa manifestar também, externar a nossa opinião sobre esse assunto, e trabalhar de modo contrário àquilo que não vem de Deus, certamente não vem de Deus. Bem, ideologia de gênero. A primeira questão em relação ao termo, né? Fala-se em ideologia, mas que cargas d'água é uma ideologia, né? A ideologia é o estudo de algum protótipo ideal, né? Um conjunto de ideias para alguns filósofos, né? Poderia citar aqui Marx, Comte, Tracy, que trabalhariam, que entendem, né, a ideologia como um conjunto de teorias e doutrinas orientadas para promover ações sociais e políticas. Então você tem um conjunto de ideias, né, que é bolado com algum que é feito, né, que é pensado com algum intuito de fazer alguma transformação no âmbito da sociedade. E aí, né, as pessoas sempre falam assim, tem gente que fala, né, que religião, eu gosto sempre de dizer isso, né, que religião é ideologia. Não se trata de ideologia. O objetivo da religião é interpretar a realidade. E o objetivo da ideologia é transformar a realidade. Né? Pensem, por exemplo, a visão do cristianismo, né, do catolicismo sobre a questão de sexo masculino e feminino. A referência que nós temos é o Gênesis, quando Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E criou o homem para a mulher. E vice-versa, né? Para que casem, para que se constituam família e etc. Essa é a interpretação, não é, que é dada pelo cristianismo para essa questão, por exemplo. E aí isso vai se desdobrando em cartas, em documentos da igreja, né, no catecismo, na tradição e outras coisas mais. Então, diferentemente a ideologia, ela vê uma realidade e quer transformar a realidade. Sempre naquela perspectiva de Karl Marx que diz, né, que o importante não é compreender a realidade, é transformá-la. A filosofia grega, de um modo diferente, sempre entendeu da seguinte maneira: nós precisamos entender a realidade. A realidade está dada e cabe a nós entendê-la, compreendê-la e também aceitá-la. E de modo diferente, as pessoas com o espírito revolucionário vão ver uma determinada realidade e querer transformar a realidade. Então a ideologia de gênero foi pensada com o objetivo de transformar a realidade de sexo, a realidade de gênero. Né? É sempre interessante fazer essa dicotomia daquilo que é um reacionário, aquelas pessoas que têm um perfil conservador, que se diz, né, como se diz por aí, de direita, e as pessoas de perfil de esquerda. O pessoal de direita vai trabalhar essa ideia de que a realidade ela precisa ser compreendida com base principalmente na filosofia grega, e os ideólogos
que vieram a posteriori, como Marx, por exemplo, que vão dizer que nós precisamos transformar a realidade. O grande problema de querer transformar uma realidade é que muitas vezes, como no caso da ideologia de gênero, transformando aquilo que a realidade, nós muitas vezes, na maioria das vezes, pioramos essa mesma realidade. Porque a realidade ela é dada e não adianta você lutar contra ela, você precisa compreendê-la. E compreendendo a realidade, você estará muito mais integrado, porque é na realidade que Deus fala. O demônio fala, né? O demônio perturba na imaginação, mas quem age na realidade é Deus. E o homem e a mulher foram criados por Deus. E aí, isso é uma coisa bastante boa, importante de se dizer, é justamente essa perspectiva de diferença de sexo e gênero. Todo esse pessoal da ideologia de gênero já tem um trabalho muito antigo, né, que começou a se disseminar aí em 1995, mas que é um trabalho um pouco mais antigo, embora agora essa discussão tenha realmente borbulhado. Mas a gente sempre compreendeu que sexo é masculino e feminino, homem e mulher, né, que tem lá os seus cromossomos, com a diferenciação, seus 23 pares de cromossomos, com a diferenciação de XX são as mulheres e XY são os homens, com os caracteres sexuais primários masculinos e femininos, tal qual de acordo com o seu sexo. Gênero, na verdade, ele é um conceito gramatical de classificação de palavras, né, e que é dividido em masculino, feminino e neutro. Então, o gênero, ele se refere à palavra, porque as palavras dos idiomas, se a gente trabalhou melhor na nossa conversa sobre a linguagem neutra, a linguagem, as palavras, de um modo geral, elas tomam essas três vias. Como, por exemplo, caneta. Caneta é feminino, né? É do gênero feminino, mas do sexo nenhum, porque caneta não tem sexo. Né? A palavra lápis, o lápis, ele é de gênero masculino, né? Mas não é do sexo masculino, porque lápis não tem sexo. E existem palavras como isto, aquilo, que são palavras neutras, que não se encaixam nem no masculino e nem se encaixam no gênero feminino. Isso sempre foi assim, entretanto, começaram a distorcer essa realidade. Então, eu preciso chamar muita atenção de vocês, porque esse trabalho vai sendo feito devagarzinho, paulatinamente, né? E a gente não vai percebendo que isso vai transformar, até nós mesmos, os nossos próprios conceitos vão sendo transformados, e a gente vai utilizando o conceito que essas pessoas pregam, sem mesmo a gente perceber. E aí, na ideologia de gênero, as pessoas trabalham de um modo diferente. O sexo é aquilo que é biológico, então se você nasceu XY, né, se você tem os caracteres sexuais primários e secundários masculinos, né, se você tem testículo e não ovário, você, na verdade, é do sexo masculino. Mas gênero é de acordo com como você se sente. Então você pode ser do sexo masculino, mas se caso você seja do sexo masculino e se sinta mulher, na verdade você é do gênero feminino. E vice-versa também. Né? Para o caso de uma mulher que tenha nascido mulher e se sinta, na verdade, homem. Então, há esse conceito, essa diferenciação de sexo e gênero, ela então está sendo muito difundida. E as pessoas ultimamente têm utilizado, né, essa ideia. É curioso porque os governos, né, de um modo geral, trabalham, né, em lugares, sempre trabalham nos lugares mais estratégicos possíveis, né? Favorecem as universidades e estimulam eles e dão, né, condição financeira, estimulam financeiramente para que eles estimulem essas ideias, porque ali se forma, né, a classe letrada, e essa mesma classe letrada tem uma influência muito grande, né, um poder intelectual sobre a sociedade, e vai trabalhando, vai transformando as pessoas de um modo geral, a mentalidade delas, porque ali sairão professores, ali sairão os profissionais das diversas áreas que terão respeitabilidade, né, no meio social. Então, outro lugar que sempre se é trabalhado são as escolas, né, porque trabalhando a mentalidade das crianças, elas serão os adultos de amanhã. Né? Uma coisa curiosa, que eu me recordo bem, é que quando eu fazia o mestrado, eu escrevi a palavra, na minha dissertação, eu escrevi a palavra sexo, masculino e feminino,
para designar o homem e mulher, e aí uma pessoa que estava corrigindo, né, me convidou a mudar para gênero, masculino e feminino, porque na verdade tem sido utilizado mais gênero e não sexo. Então, para isso, para mostrar, né, como essa ideologia vai chegando, né, vai se alastrando, e muitas vezes a gente acaba por não perceber. Bem, então, fiquemos muito atentos a isso, né? No caso da ideologia de gênero, qual é a ideia aqui? Né? Isso já foi defendido por muitas pessoas, entre elas, por exemplo, a Simone de Beauvoir, que vai dizer que a pessoa ela não nasce mulher, ela vai se tornando, então, mulher. Muitas pessoas disseram isso, né? A Simone de Beauvoir é uma feminista, uma feminista francesa, que foi amante do Sartre, né? Vou chamar amante, para não dá para dizer o que foi o relacionamento deles. Mas isso foi muito trabalhado, essa ideia de que ser homem ou ser mulher independe do seu sexo biológico e que você pode, no caso da ideologia de gênero, você pode escolher o que você vai ser. Então você pode ter nascido homem e aí você pode escolher se tornar uma mulher, porque isso na verdade é uma construção social. Então se você pega uma pessoa que é do sexo masculino, mas que se sente mulher e ela quer, na verdade, se tornar mulher, então ela é livre para isso, porque, na verdade, o ser homem e ser mulher é apenas uma construção social, que a sociedade impôs àquele ser humano, né, aquela pessoa, que ela é deste ou é daquele sexo. Né? Uma outra feminista, que foi a Judith Butler, disse, né, abro aspas para ela aqui, o gênero é uma construção cultural. Por isso não é nem resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um masculino, né? E vice-versa. Então essa ideia de que na verdade é uma construção social. Então você nasce com o seu sexo biológico, mas teoricamente o seu gênero vai sendo aí construído ao longo do tempo, né, por causa de uma imposição social. Então a gente precisa, para ser o ser humano para ser verdadeiramente livre, né, nesse novo mundo, esse mundo perfeito que eles querem proclamar, o ser humano então pode livremente decidir se ele vai ser homem ou se ele vai ser mulher, independente do sexo biológico, né, de como ele nasceu, para ele gozar de uma plena felicidade e realização pessoal. Bem, a ideologia de gênero ela tem alguns tópicos que ela propõe, né, que vou lê-los aqui, né, acabar com a divisão binária de masculino e feminino, então isso já tem sido trabalhado, né, em vários locais diferentes, essa questão de que não há diferença entre homem e mulher, né, nós vamos dividir a sociedade em masculino e feminino, as pessoas em masculino e feminino, opor-se à própria natureza do indivíduo, destruir a noção de família tradicional, tem um vídeo que corre aí num documentário da Brasil Paralelo, né, em que eles têm uma reunião sobre a questão da ideologia de gênero e que um homem, né, trans que estava lá, e ele disse claramente, né, naquela conferência, estão falando que o nosso objetivo não é acabar com a família tradicional. Sim, a gente quer acabar com a família tradicional. Então esse na verdade, um dos objetivos da própria ideologia de gênero, né? Sempre servindo ao ideal globalista. Né? Essa ideia de que essa ideia de um governo mundial aqui no Ocidente, né? O projeto socialista comunista, ele não deu certo, né? E aí começou, né, a trazer, já que percebeu-se que o proletariado ele seria incapaz de fazer revolução, e aí começaram a convocar todas as hordas de tipos de minorias, né, de pessoas que não eram favorecidas socialmente, para compor, então, esse movimento. Então, estimularemos, então, ao socialismo, né, para poder construir essa sociedade perfeita. Né, as pessoas... as questões de raça, né, os negros, os homossexuais, os transgêneros, as mulheres, e assim sucessivamente. Porque essas pessoas que são, entre aspas, desfavorecidas socialmente, né, as pessoas elas que vão fazer verdadeiramente a revolução. Né? E aí,
né, outros tópicos, né, da ideologia de gênero. Incentivar a educação sexual nas escolas, e a gente vê muito isso, né, aqui no Brasil, por exemplo, com essas, e outros lugares do mundo também, que já vão sendo algumas apostilas mesmo, né, alguns documentos, até do Ministério da Educação, que vão trabalhando isso, e trabalhando a questão de ideologia de gênero, e, enfim, já numa infância muito tenra, falando sobre sexualidade de um modo totalmente ideológico, né? Que não visa ensinar nada às crianças, mas colocar ideologia, né, na cabeça dessas crianças, né? Incentivar a cirurgia de sexo até mesmo para crianças. Depois a gente vai ver o que o colégio, a Sociedade Americana de Pediatria falou sobre isso, né? E aí mesmo quando o pai percebe que a criança por exemplo, do sexo masculino, mas tem ali trejeitos femininos, digamos assim, então ele já pode pegar essa criança e levar para ser operada, fazendo a mudança de sexo, né? A criança nem tem mentalidade, né? Vai criando a consciência do sexo, ela vai sendo criada ao longo do tempo. A criança não tem noção nem do mundo direito, nem de quem é ela, nem de quem é o outro, né? Que dirá alguma questão sobre sexo, por exemplo. E a gente já vai pegar essa criança e já vai fazer cirurgia para ela, né? Legitimar perversões sexuais previamente consentidas, então, mesmo que a pedofilia, por exemplo, caso a criança ela tenha o consentimento da criança, você pode ter uma relação sexual com ela, né, para ver o nível da loucura que está acontecendo aqui. Impor leis que forcem os outros a aceitar os diversos gêneros. Mundo afora tem crescido problemas em relação a isso, porque Estados Unidos, Canadá, Inglaterra a gente já viu isso, né? Uma mulher que foi presa, por exemplo, porque chamou uma mulher trans de homem no Twitter, ou um pai que se recusou a chamar a sua filha de filho, né? E aí foi preso também por ser considerados maus tratos. Então, e problemas aí que pipocam o mundo afora, porque as pessoas não concordam. Porque assim, os governos começam então a querer impor, né, essas questões de ideologia, de gênero, né? Criar uma linguagem própria, então nós já conversamos sobre isso no nosso vídeo sobre o pronome, sobre a linguagem neutra. Punir quem não seguir as imposições, né? Ou você aceita a ideologia de gênero, ou você aceita, não há uma outra condição. Está sendo mais fácil, daqui a uns dias vai ser mais fácil você ser preso por chamar uma mulher de homem, né, por não ser favorável à ideologia de gênero, por exemplo, do que por cometer um crime, né, vide como o Supremo Tribunal Federal tem uma facilidade muito grande de soltar bandido. Expansão da ideologia de gênero, aí tocando um pouco na história da ideologia de gênero, é anterior isso, tá? A ideologia, mas houve, né, uma conferência da ONU, né, foi a quarta conferência mundial da ONU sobre mulheres, e que aí começa então a se expandir, isso foi em 1995, e começa então a se expandir a ideologia de gênero no mundo afora. Então teve a Dale Larry, acho que é assim que fala o nome dela, ela participou de uma conferência e escreveu um livro chamado The Gender Agenda, né, e aí orientou os governos a começar a implantar a ideologia de gênero nos seus programas, né? Essa foi a orientação patrocinada aí, né? Na verdade feita mesmo, né, pela própria ONU. E aí uma das coisas que chama a atenção da ideia da Dale, né, é você implementar a ideologia de gênero de maneira sorrateira, né, de modo que as pessoas não percebessem que ela estava sendo implantada. E é justamente isso que tem sido feito, né? Gramsci, né? Não tem o que ser dito. Como, né, a ideia de Gramsci, que presidente, né, do Partido Comunista Italiano, que dizia que nós precisávamos transformar as pessoas socialistas sem que elas percebessem. E aí ele vai atacando os locais corretos, como eu falei, universidades, escolas, educação infantil, com o objetivo de
transformar, né, a cabeça dessas pessoas. E aí ela disse o seguinte, né, eu abro aspas para Dale aqui: embora muitos acreditem que o sexo, que o homem e a mulher são uma expressão natural de um plano genético, né, o gênero é produto da cultura e do pensamento humano, uma construção social que cria a verdadeira natureza de cada indivíduo. Então, essa ideia de que a questão de masculino e feminino é uma construção social faz parte também dessa mulher da Dale, né, que acabou estimulando o mundo lá fora, lá em 1995, a expansão da ideologia de gênero. E hoje, muitos anos depois, a gente está colhendo os frutos amargos, né, dessa ação da ONU. Mas eu quero ir um pouco anterior, né, uma situação real que aconteceu e que mostra, né, deixa explícito para quem tenha dúvidas de que, na verdade, a questão de sexo, de gênero, não é uma construção social. Né? Em 1995, em agosto de 1965, uma família no Canadá, a família Heimer, ela tem um casal tem os gêmeos, né, dá à luz a gêmeos, 2 meninos, né, que são Bruce e Brian, no Canadá. Entretanto, quando uma das crianças aí, o Bruce, era pequeno, os 2 meninos, né, precisaram de fazer uma cirurgia de próstata, de fimose, né, precisaram de fazer uma cirurgia de fimose, e tragicamente o Bruce teve um erro durante a cirurgia, o médico deu um problema com o bisturi elétrico e acabou mutilando o pênis do Bruce. E aí existia um homem na época, né, isso é uma coisa muito triste, muito trágica, né, e um médico na época, né, que é considerado o pai da ideologia de gênero, isso lá em 1965, né, chamado o Dr. John Money. Ele é considerado fundador da ideologia de gênero. Ele fez a primeira clínica para a reconfiguração sexual. E aí, ele era famoso na época, tinha um certo prestígio, e o que ele propôs para esses pais, né, era ali o experimento perfeito. Né? A proposta era pegar a Bruce, transformar então Bruce em Brenda, criar Bruce, não contar para ele, né, que ele na verdade era um menino, educá-lo como se ele fosse uma menina, fazer a cirurgia de mudança de sexo, né, ele inclusive fez a cirurgia no Bruce, fazer tratamento hormonal, e aí ele faz essa proposta, e infelizmente os pais aceitam. Os pais aceitam e vejam bem o contexto, né? Ele não seria informado de que ele na verdade era um homem, ele era do sexo masculino e ele seria criado como uma menina. Né? Se gênero fosse realmente uma construção social, era o plano. Bruce seria, na verdade, Brenda, e nem se daria conta do que tinha acontecido. E aí ele começa a fazer os seus experimentos, né? Experimentos bárbaros, né? Estimulava os pais, por exemplo, a ficarem nus, né? Estimularem o nudismo na frente das crianças. Pegavam os dois, pegavam os gêmeos, né? Encenavam relações sexuais entre eles, e toda coisa, e essas coisas assim, bem baixas mesmo. Né? Expôs Bruce, Brenda, né? Bruce que virou Brenda, ao tratamento hormonal e fez cirurgia de mudança de sexo. Mas quando foi aos 13 anos, né, em 1978, para ser mais exato, o Bruce, né, a Brenda, né, Bruce e Brenda disse para os pais que ele preferiria morrer do que continuar se encontrando com o Dr. Money. E foi aí que os pais resolveram contar para ele que ele que ele, na verdade, tinha nascido homem e que eles resolveram, e que houve esse problema, né, essa tragédia da cirurgia de próstata, e que ele, na verdade, teria sido, ele foi criado como uma mulher, mas na verdade ele era homem. Ele então, sabendo disso, ele decide voltar a ser homem, toma um outro nome, né, toma o nome de David, e casa-se com uma mulher, né, apesar de já não ter mais nem órgão genital, casa com uma mulher e adota filhos.
né? Infelizmente, apesar, né, dessa tentativa aí de resgatar quem ele era de verdade, ele acabou cometendo suicídio, né? Ele já, lá aos 13 anos, ele já apresentava sinais de ideação suicida, de ansiedade, enfim, né, de problemas, muitos problemas de ordem psicológica, né, devido a tudo isso que aconteceu, certamente. E aí ele, infelizmente, ele comete suicídio, né? O irmão dele, o Brian, que também participou disso tudo, os pais também desenvolveram esquizofrenia, foi uma tragédia, né? Os pais desenvolveram esquizofrenia, e o irmão também tomou, no mesmo momento que o irmão tentou, há pouco tempo, né, depois, antes, né, que o irmão cometesse suicídio, o outro irmão, né, o Brian, né, no caso, o irmão de Bruce, tomou uma mistura de álcool e antidepressivo, uma mistura letal, e acabou morrendo também. Então vejam, essa família foi visitada pela tragédia, né, tomou uma decisão ruim, e isso acabou fazendo um mal terrível para todos eles. Então, caso a ideologia, o masculino e o feminino, né, o homem e mulher, fosse uma imposição social, certamente Bruce, né, teria vivido muito bem como Brenda e teria sido muito feliz e não teria tido tantos problemas. Então vejam que eu trago uma situação real, né, Bruce sequer sabia que ele foi descobrir só aos 13 anos que ele, na verdade, tinha nascido homem, né? E mesmo assim ele apresentou todos esses distúrbios e essas dificuldades. Na época, o Dr. Money, né, Dr. Money, John Money, ele falou, né, que o estudo dele tinha sido um grande sucesso, mas na verdade não foi. Existem até entrevistas, né, que do Bruce, né, já como homem, já normal e tal, falando sobre que ele preferiria morrer a ter que voltar, né, a se vestir como mulher, porque ele não era aquilo. Então vejam, né, como aquilo que a gente comentava no início da nossa conversa, né, como essa tentativa de mudar a realidade a todo custo, ao invés de tentar compreendê-la, traz tantos e tantos malefícios, né? Caso a pessoa não se sinta no próprio sexo, né? Se a pessoa nasceu homem e se sente, na verdade, mulher, se a pessoa precisa... O problema, na verdade, isso foi constatação, né, da Sociedade de Pediatria Americana, de Pediatria. Isso é um problema, um distúrbio psicológico, e não uma questão biológica. Né? Isso é compreensão da realidade, isso é entender a realidade para se ajustar a ela. Porque aí, apesar da dificuldade que se tem, vai se viver muito bem. A chance de Bruce, né, se os pais tivessem lá atrás contado para ele que ele era homem, na verdade teve uma tragédia, uma cirurgia, né, a chance dele ter tido sucesso na sua vida e ter sido mais feliz e não ter cometido esse suicídio, certamente era muito maior. Né? Então, isso é para exemplificar como é complexa a situação e como a ideologia de gênero não é maléfica, né? Como ela pode prejudicar a vida de muitas pessoas. Para ter uma noção, o Facebook tem 56 maneiras, 56 formas de definir sexualidade. Né? Então, eu anotei aqui, agender, bigender, cisgênero, feminismo para macho, fluido de gênero, não binário, pangênero, transgênero, mulher trans, homem trans, neutro, e assim sucessivamente. Então vejam a bagunça que uma ideologia pode causar, né, de quem, ao invés de tentar entender as coisas como elas são, querem, na verdade, transformar aquilo que elas não entendem. Como eu vou transformar uma coisa que eu não compreendo? Eu não sei nada sobre como o funcionamento do carro, mas eu vou abrir meu carro e consertar o meu carro? Não, de maneira nenhuma. Tem que saber o que é um carro primeiro, para depois eu poder fazer alguma mudança nele. A gente fala um pouco mais sobre o Sartre na nossa conversa sobre a ideologia, sobre a linguagem neutra, mas houve uma grande influência aqui, né? Falei da Simone de Beauvoir, que era a amante do Sartre, mas o existencialismo tem uma relação muito importante com a ideologia de gênero, do Sartre, que foi também um pervertido sexual, e que dizia, né, o ser humano não possui essência,
finalidade ou um certo modo de existir ou operar. Então, o ser humano não tem essência. E a partir disso ele pode se construir homem ou se construir mulher. Fosse isso, né, Bruce teria sido muito feliz como Brenda, o que na verdade não aconteceu. E aí, pessoal, uma coisa bastante... A sociedade, né, desculpe, eu falei sociedade, mas é o Colégio Americano de Pediatria. O Colégio Americano de Pediatria fez uma pesquisa, né, sobre a questão do gênero, né, em crianças, sobre essa questão de a criança, né, se sentir homem e, na verdade, é biologicamente uma mulher, né? E aí eu trouxe aqui as constatações bastante interessantes dele, que é o seguinte: a sexualidade humana é binária, ou seja, masculino e feminino, biológica e objetiva. Então, isso, com eles elencaram, né, esses tópicos, com esse tópico aqui a gente já consegue perceber a divisão de masculino e feminino, né, biologicamente falando, X, 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 Y, né, homem e mulher, e objetiva, sem esses rodeios todos de que é homem, sente mulher, não sente homem, não sente mulher, enfim, essa confusão toda. As pessoas não nascem com gênero, né? E é uma coisa bastante interessante que eles falam, que é o seguinte: a consciência de ser homem e mulher, ela vai sendo desenvolvida, né? E existem algumas coisas que vão influenciando nisso aí, obviamente. Mas vejam bem, uma criança, né, ela não tem noção. Muitas vezes a criança tem memória. Eu lembro as coisas que eu vivi a partir dos 4 anos de idade. Antes disso, nem memória eu tenho. Então a criança ela vai criando consciência de que ela é homem ou mulher ao longo do tempo. Mas ela vai criando consciência de absolutamente tudo. A gente está falando de uma criança, né? A criança ela vai criando consciência do que são os objetos, do que são as cores, do que são os números, né? Do idioma e assim sucessivamente. Então uma criança ela vai criando a consciência também de que ela é homem, de que ela é mulher, né? E quando crianças biologicamente saudáveis de um sexo se sentem de outro, é um problema psicológico e não físico. Então isso é fundamental entender. Caso hajam e existem, né, pessoas que dizem que se sentem, são de um sexo, mas se sentem na verdade de outro, as pessoas na verdade têm um problema psicológico e precisa ser visto, precisa ser acompanhado, precisa ser tratado, né? Mas não fazer uma cirurgia de mutilação. Certo? Porque o sexo tem, obviamente, uma relação extremamente importante com a biologia, né? É perigoso bloquear os hormônios da puberdade, mexer com hormônios, de um modo geral, é algo extremamente perigoso. Eu sempre falo isso com os meus alunos, quando a gente está falando sobre fisiologia hormonal, por exemplo, é uma coisa muito importante de se frisar, porque quando as pessoas que usam anabolizantes, por exemplo, né, isso faz um mal para elas muito grande. Imagina então, né, quando você bloqueia os hormônios, por exemplo, a testosterona, né, num menino que vai fazer esquece fazer mudança de sexo, por exemplo. Isso faz um mal muito grande, porque o desenvolvimento daquela criança está extremamente relacionado com aquelas taxas de hormônios, até o hormônio da inteligência, por exemplo. Como sabe, por exemplo, que a testosterona tem influência sobre a questão da inteligência, por exemplo, no caso dos meninos. Então, 98%, isso é muito interessante esse dado da pesquisa deles, vejam bem, 98% dos meninos e 86% das meninas que confundem seu sexo na infância aceitam após a puberdade. Então, vejam bem, 98% dos meninos e 86% das meninas. Se antes da puberdade eles não se sentem no sexo biológico deles, depois que passa a puberdade o problema se resolve. Então, vai operar essas crianças que nem tomaram consciência do sexo delas? Certamente que não. Essa compreensão, né, a consciência de que o menino é menino, né, de que ele é do sexo masculino, ela vai sendo tomada ao longo do tempo. E isso é normal, porque a criança vai tomando consciência das coisas ao longo do tempo, ela está desenvolvendo justamente a sua consciência, né? Utilizar hormônios sexuais do sexo oposto traz riscos à saúde. Isso também é uma coisa muito óbvia, né? Todas as questões hormonais, né, fazem, toda a utilização de hormônio que não seja por um motivo terapêutico de uma doença vai fazer mal, isso não tem jeito. Né? Submeter um homem, por exemplo, a progesterona, estrogênio, que são hormônios femininos, ou submeter uma mulher, por exemplo, a testosterona. Vai fazer mal, certamente vai fazer mal. E
problemas com câncer e outros problemas extremamente graves que as pessoas podem muitas vezes desenvolver. Né? O uso de hormônios do sexo oposto aumenta a taxa de suicídio em 20 vezes. Então você tem uma pessoa do sexo masculino que toma hormônio, né, para se tornar mulher, ou o contrário, a taxa de suicídio aumenta em 20 vezes. Gente, o índice das pessoas que fizeram mudança de sexo e que se submetem ao hormônio e que cometem suicídio é altíssimo. Se não me falha a memória, é em torno de 60%. Então vejam a loucura, né? O Pablo Vittar tem uma entrevista, né, aquela entrevista me marcou bastante, em que ele diz que tem, embora ele diga que ele não é, ele se sente homem, né? Enfim, mas veste-se como se veste. E aí ele dizia que existe um momento que ele precisa arrancar toda a roupa de mulher que ele usa e se olhar no espelho como um homem. Então veja o estado de confusão, né, que essas pessoas vivem. Ensinar as crianças que elas podem mudar de sexo é um abuso infantil. A criança está criando ainda a consciência de si, está criando a consciência do mundo. Você já vai por achar qualquer indício, né, de que ela não estava se sentindo no sexo correto, fazer a cirurgia de mudança de sexo dessa criança. É um abuso infantil, no mínimo. Isso foi elencado não por mim, mas pelo Colégio Americano de Pediatria, depois de uma pesquisa muito bem realizada sobre o assunto. Então, isso é muito complicado. E para finalizar, então, né, é muito interessante essa pesquisa, vocês procurem na internet, vocês conseguem ter acesso, né, a esse documento. E como isso mostrou, né, mais uma vez mostrou, né, o que intuitivamente a maioria das pessoas sabe, que a ideologia de gênero é, na verdade, uma grande fraude, né, por motivos ideológicos, que só martirizam as pessoas que são acometidas aí de alguma dificuldade de compreensão do próprio sexo e que se submetem a esse tipo de tratamento, né, que não faz bem, certamente. E só para finalizar, né, quando essa questão das minorias, tem também um documentário da Brasil Paralelo chamado As Grandes Minorias, muito interessante, né? Inclusive recomendo, né, para quem gosta de plataformas, de filmes, de séries, de documentários, aquilo que é trabalhado lá, porque eles têm um trabalho fantástico, né, digno de respeito, tanto na área intelectual, quanto filmes de boa qualidade, né, as plataformas hoje em dia tem muita porcaria, então eu recomendo a vocês o trabalho da Brasil Paralelo, que eu acompanho, eu acho fantástico, sempre citarei eles aqui, que eles trazem a questão citam, né, nas grandes minorias, né, essa questão de quando, né, um homem acaba fazendo mudança de sexo, né, e acaba mudando de categoria esportiva, né. Antigamente precisava, para que um homem participar, um homem trans, né, passe para a categoria feminina e deixe a masculina, o que obviamente para ele é muito vantajoso, né, ele precisaria, a princípio, né, segundo o Comitê Olímpico, precisava de fazer mudança de sexo. No Rio de Janeiro, na Olimpíada do Rio de Janeiro, então, eles mudaram isso. E aí era necessário apenas que o nível de testosterona daquela pessoa, né, do homem que quer jogar com as mulheres, né, por ser trans, era necessário apenas que o nível de testosterona fosse abaixo de 10, né, nanomols por litro de sangue, que seria, por ml de sangue, desculpa, que aquela pessoa poderia jogar, né, o homem poderia jogar com as mulheres. Obviamente as mudanças, pessoal, as diferenças entre homem e mulher vão muito além de uma dosagem de testosterona. Isso acabou fazendo muito mal e sempre, né, existem reportagens mostrando, né, como isso acaba prejudicando as mulheres. E é complicado porque muitas vezes, defendendo minorias, você acaba defendendo, entre aspas, minorias, você acaba fazendo uma grande injustiça. E é necessário cuidar para que, tentando favorecer uma minoria, você não acabe fazendo uma grande injustiça e acabe prejudicando as outras pessoas de maneira totalmente arbitrária. Então, óbvio, as mudanças entre homens e mulheres são muitas, que não vai muito além de produção de testosterona, mas de tantos outros hormônios.
O homem tem a musculatura muito melhor do que a mulher para a prática de esporte de um modo geral. O homem tem uma quantidade de hemácias muito maior, então ele respira muito melhor do que a mulher. Então não dá para colocar homem e mulher juntos para competir no mesmo esporte. O homem tem uma capacidade respiratória de hematose, de troca de oxigênio e de CO2 muito superior às mulheres. Então, assim, a produção de eritropoetina no homem é maior do que a mulher. Então, são muitas as diferenças de um homem entre o homem e uma mulher. A própria Simone de Beauvoir, feminista, diz que homens e mulheres não poderiam competir na mesma categoria, né, no mesmo jogo. Não tem condição, porque isso vai acabar gerando injustiça. No Brasil, né, isso ficou muito óbvio com o Rodrigo, né, que depois se tornou Tiffany, e aí entrou para a categoria de vôlei e acabou ganhando muito ali, né, favorecendo muito o seu time, porque na verdade era um homem trans, né, que mudou de categoria, né, e na verdade não era uma mulher. Isso é uma grande injustiça, né, é um assunto extremamente polêmico também, mas não dá para competir. E ficou muito na mídia exposto, né, o Bernardinho, por exemplo, numa hora de raiva lá, ele diz, né, desculpa a expressão, né, homem é foda, né, e que biologicamente é um homem, e é muito complicado você competir, né, colocar homem e mulheres para poder competir no mesmo esporte, porque a diferença entre eles são muito grandes. Né? Então, na verdade, isso acaba sendo uma grande injustiça. Tem mulheres, teve uma mulher, inclusive, recentemente, eu não vou lembrar o esporte, mas que encerrou com a carreira porque não tem condição de competir. Né? Ela acabou perdendo o primeiro lugar para um homem trans e acabou deixando de competir, perdendo, né, a medalha de ouro, o primeiro lugar, para esse homem. Né? E é curioso porque você não vê mulheres que se transformam em trans para homens, né, competir com os homens, é sempre o contrário. São os homens que querem competir com as mulheres. Esses atletas trans, de um modo geral, eles não têm significação nenhuma quando eles estão competindo com homens, mas obviamente, juntamente com mulheres, eles vão se sair melhor, porque a própria biologia do homem fez o homem mais forte e, em sua maioria, e mais apto ao esporte, né, para a maioria dos esportes. Né, não tem o que se dizer. Né? Então é isso, pessoal, nossa conversa sobre ideologia de gênero. Curta, compartilhe, envie os nossos vídeos para os nossos amigos, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Né? O caminho para isso, né, certamente, é acolher essas pessoas, né, amá-las, respeitar essas pessoas que se sentem em sexos em congênero, né, digamos assim, né, na nomenclatura deles, que se sentem de um gênero diferente do sexo biológico, né, acolher, amar essas pessoas, certamente, que essa é a nossa proposta, né, a proposta do cristianismo, mas a saída, a ajuda para essas pessoas que certamente vivem um conflito muito grande, não é a mutilação, não é a ideologia de gênero, mas é suporte, é ajuda, suporte psicológico, né, e estudos sérios que ajudem a compreender, né, o que de fato acontece, né, quando uma pessoa supostamente é de um sexo e se sente em outro. Né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.